Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula abençoada. Mais uma vez estamos aqui para dar seguimento ao nosso curso. Vamos fazer a nossa preparação, então. A partir desse momento, vamos trazer o pensamento para o momento presente. Traga sua mente para o já, para o agora. Respire fundo. Enche seu peito de ar e solta. Vamos começar relaxando o corpo físico, iniciando pelos pés, subindo esse relaxamento ao longo das pernas, quadril, abdômen, peito. Respire. Enche o peito de ar e solta. Relaxe toda a extensão da sua coluna, seus ombros e braços, suas mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço e nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe seu rosto, seus olhos e pálpebras, sobrancelhas, testa. Relaxe seu couro cabeludo. Respire, enche o peito de ar e solta. E assim, com seu corpo mais relaxado, isso permite que a sua mente fique mais leve, mais serena, mais calma. E então você entra em contato com a sua essência, com o seu eu interior. Essa parte sua, lá de dentro, essa parte sua que é divina. Te convido então a agradecer. Agradecer por mais esse dia, agradecer por mais essa noite especial, onde estamos mais uma vez aqui reunidos. Agradeça pelo pão na sua mesa, pelo teto sobre a tua cabeça, o ar que você respira. Agradeça pelo convívio com as pessoas que você ama. Agradeça. E use a gratidão para acender essa luz que vem lá do fundo na sua essência, fazendo com que ela vá crescendo no seu coração, aumentando cada vez mais, crescendo, aumentando, até que essa chama, então, possa envolver todo o seu corpo. Isso. Permita que essa chama envolva todo o seu corpo. Você se auto-ilumina agora. Isso. E você continua expandindo, fazendo com que essa luz aumente com o sentimento da gratidão. E ela vai além do seu corpo, alcançando todo o ambiente em que você se encontra. Irradiando em todas as direções, como se você fosse um pequeno sol que ilumina e aquece tudo à sua volta. Irradie agora. Irradie. Isso. E assim, você irradiando, a sua luz se conecta com a luz do colega do lado, que se conecta ao outro. Nós vamos nos conectando fisicamente, virtualmente e espiritualmente, entrando em contato com os nossos amigos, benfeitores, responsáveis por esse nosso estudo abençoado. Formando uma linda corrente de luz com nossos amigos,
nos conectamos também ao nosso Mestre, nosso grande amigo Jesus. Você respira e nessa conexão nessa corrente maravilhosa, conectado ao nosso querido amigo e mestre, nós então oramos, agradecendo ainda mais pela oportunidade. Nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira novamente, você começa a entrar em contato com o seu corpo, percebendo seus membros. Isso. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Ok, pessoal, retomando então o nosso curso, a nossa revisão, né? Vamos ver se a gente consegue fechar hoje ou não. Revisão do módulo 2, né? A gente, até na aula passada, a gente já fez a revisão da primeira parte do módulo 2, falando sobre o desenvolvimento mediúnico, o desenvolvimento do médium iniciante. Entendemos a diferença, né, entre mediunismo e mediunidade, a importância ou a não importância dos fenômenos, né? E sim, entendemos que a preocupação do médium é se desenvolver moralmente, intelectualmente. Esse é o objetivo maior, para que ele possa servir com mais eficiência, para que ele possa servir mais alinhado com os valores espirituais e morais, né? E os fenômenos são apenas consequências do processo mediúnico, e isso não deve ser dado, é importante, mas não deve ser dada a importância que se dá hoje em dia. As pessoas dão valor só nos fenômenos, né? E acabam esquecendo da caridade em si. Tem médico que só preocupa com que vai incorporar, que vai falar, que vai... Ou a gente até falou aqui do médium pavão, né? Que gosta de aparecer demais. Então, a importância é o desenvolvimento moral, é a consciência de que, seja iniciante, seja um médium já experiente, ele tem que constantemente buscar conhecimento. Ele tem que constantemente estar estudando, se desenvolvendo, aprimorando e buscando trabalhar principalmente a reforma íntima. Esse é o objetivo principal. Falamos também da influência, né? Que o papel do médium na comunicação, ele é um instrumento, porém ele influencia sim. Toda a comunicação mediúnica tem influência do médium, seja ela em alto ou em baixo grau. Quanto mais o médium é desenvolvido, equilibrado, quanto mais ele busca trabalhar seus valores morais, menos ele vai interferir nessa comunicação. Porém, existe sim o filtro da mente do médium. Por quê? O espírito se comunica usando do conteúdo que está ali na mente do médium para se comunicar. Então, daí a importância do médium estar sempre em estudos, sempre enriquecendo a sua mente com conhecimento, dando lastro para o espírito conseguir se comunicar mais facilmente, né? Falamos também da questão do mediunidade e mediunismo, né? A gente reforçou isso. Falamos da questão do médium, que a comunicação ela é feita pela mente. E o espírito transmite a ideia, não as palavras, né? Ele transmite a ideia, de pensamento para pensamento. Mas é possível um médium analfabeto conseguir psicografar? Sim, a gente viu que é.
existe ali um processo, uma barreira material muito grande, dá um trabalhão para o espírito conseguir fazer essa comunicação, mas é possível. É como se o espírito tivesse que pegar na mão do médium e desenhar as letras. E isso é uma barreira muito grande, né? É possível o médium falar ou escrever em outras línguas? É possível. Né? A gente falou que, mas a comunicação não é pensamento? É. Mas pode acontecer por algum motivo, que é do próprio espírito, do comunicante, dele querer transmitir a mensagem em outra língua. Então, ele vai enfrentar no médium a mesma barreira que enfrenta no analfabeto. A barreira material. O médium não tem esse conhecimento. Então, ele vai ter que praticamente desenhar as palavras da mesma forma que o analfabeto. E para o médium de psicofonia falar, ele vai precisar ser pelo médium inconsciente. Porque o acesso à mente vai ser mais profundo, um processo diferente para que o espírito consiga falar. Porém, tem alguns, né? A gente não pode generalizar tudo. Cada caso é um caso, né? Até a gente falou o seguinte, pode ser que o médium encarnado, a pessoa encarnada, né? Ela não tenha o conhecimento, por exemplo, daquela língua nesta reencarnação. Mas a sua alma tem aquela língua no seu inconsciente, e isso ajuda os espíritos a transmitir a mensagem em outra língua, né? Porque está ali. Ele não tem acesso conscientemente, mas está ali. Então, ajuda na comunicação. Hoje a gente vai falar da segunda parte, do segundo módulo, quando a gente começou a esse tema muito importante, né? Que é a emancipação da alma. As capacidades que temos, encarnados ou não, as capacidades que a nossa alma tem, que o nosso espírito tem. Mesmo nós encarnados, acabamos usufruindo de algumas dessas capacidades, só que em situações específicas, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente entendeu, lá no início dessa parte, que é o capítulo 6 da apostila, é com relação que somos formados de partes. Acho que o principal, a base, o alicerce para entender a emancipação da alma é entender que somos partes, tá? E, gente, são inúmeras partes. Nós temos partes que vão do físico ao espiritual, e na nossa mente, na nossa construção psicológica, nós temos várias partes, psicologicamente falando. E todas essas partes compõem o nosso eu, quem somos. Então é muito importante a gente entender que qualquer parte nossa, mesmo aquelas que a gente não gosta, é importante para o nosso sistema. E é um erro querer excluir, porque nosso principal movimento, quando a gente está diante de uma parte nossa que a gente não gosta, a gente quer excluir aquela parte. Por exemplo, eu tenho uma parte minha que grita muito. Em casa eu grito muito com meus filhos. Eu odeio essa parte minha. E a maioria das pessoas acha que tem que excluir essa parte. Só que é o seguinte, todas as partes nossas têm um lado bom e um lado ruim. Tem um lado funcional, que vai te ajudar, e o lado disfuncional, que às vezes atrapalha. E excluir essa parte significa que se você excluir essa parte, você está excluindo também o lado bom, o lado funcional dela. Falta. Por exemplo, gritar. Essa parte minha que grita, que eu não gosto, porque grito com as pessoas que eu amo. Ela está disfuncional ali naquele ambiente familiar. Mas vamos supor que eu estou organizando um jogo, uma partida de futebol. Eu sou técnico de um time. Eu vou precisar gritar, não vou? Para alcançar os meus jogadores que estão lá no campo. Então, essa parte minha que grita, nessa hora é funcional. É boa.
Vai ser importante para que o meu time me ouça lá, às vezes está lá do outro lado do campo. Percebe? Todas as partes que temos têm dois lados. Isso é importantíssimo a gente saber. A gente não pode querer excluir nenhuma parte. O que a gente tem que fazer é a mesma coisa que a gente tem que fazer com o médium iniciante. Usar de tato fraterno, acolher essa parte, trazer ela para o sistema, incorporando ela em você, entendendo que ela faz parte, ela é importante. Só apenas fazer ela entender que em determinados momentos ela não é legal de aparecer. Ela tem que ficar mais quietinha. Mas vai ter outros momentos que ela vai ser legal ela aparecer. Percebe? Então essas são as partes psicológicas que eu dei uma pincelada aqui. Agora as partes. Eu grito para não bater. Se eu não gritar, eu bato. Melhor gritar do que bater, né? Eu normalmente, quando eu gritava, eu não batia. Quando eu não gritava, eu batia. Eu descobri que eu gritava para não bater. Mas, com o tempo, trabalhando a reforma íntima, a gente vai aprendendo a usar essa parte que grita, não para gritar com as crianças, mas para gritar no momento que precisar gritar. Eu acho que agora eu não grito mais. Entende? Quando a gente vai trabalhando em nós a reforma íntima, quando a gente trabalha o lado moral, a gente vai começando a colocar cada parte no seu devido lugar. A gente vai alinhando o nosso sistema. Vai fazendo a engrenagem do nosso ser funcionar de uma forma mais homogênea, mais tranquila, mais harmoniosa. Porque essa parte que incomoda é como se fosse aquela pecinha que está destoando ali, que acaba atrapalhando o sistema. Mas ela está destoando porque ela está excluída, porque ela não está bem colocada ou bem encaixada no sistema. Se a gente aprender a encaixar ela direito, usando a razão para isso, as coisas começam a harmonizar. Vai ter momentos que você vai precisar gritar. Mas na hora certa, no ambiente certo, com as pessoas certas. Criança não é a pessoa mais... A criança, ela está ali frágil. E ela erra não é porque ela quer, é porque ela não sabe. Né? Então, é muito bonito de falar, fazer diferente. Eu estou falando porque, às vezes, eu também grito com os meus. Né? Quanto mais a gente vai estudando, desenvolvendo, mais a gente vai tendo consciência desses atos que não são legais nossos. E a gente vai ajustando essas partes que precisam de ajuste. Um acolhimento. Então, beleza. Falando em partes, nós temos, falando agora da parte mais espiritual, saindo do psicológico, nós temos 3 básicas, né? São mais, tá? Tem várias camadas aí nós temos. Oiê, boa noite. Mas as 3 básicas são corpo físico, perispírito, espírito. Né? O espírito é o nosso pensamento. Imagine o que é o seu espírito. É o pensamento, é a sua essência, o seu lado mais íntimo. É o que cria, é o que te faz querer ou não, buscar ou não. É o seu eu, é o seu pensamento, seu espírito. Não tem forma. O espírito não tem forma. Imagine o espírito se fosse uma luz. A luz não tem forma. Né? Ela se ajusta aos ambientes. O pensamento é assim, o espírito é assim. Porém, nós somos revestidos de uma camada semimaterial, né? Parte física, parte não física, que é essa parte que nos liga o nosso espírito, nossa alma, com o corpo físico. Ele é um intermediário. E é essa parte, chamada perispírito, que, quando nós desencarnamos, fica. O corpo desintegra, vai para a Terra, desintegra, acaba, mas continuamos com a mesma aparência porque mantemos o nosso perispírito. Uma curiosidade, vocês sabem por que esse nome? Perispírito? Você sabe por que esse nome? É pé. Hã? É pé. Não, é peri, é R. Perispírito, fala. O nome perispírito, esse prefixo peri, vem de periferia. É o contorno.
Então, é a parte sua que contorna seu espírito. Por isso, perispírito. Periferia, os que estão na borda, nas extremidades, né? Eu moro na periferia, eu moro na extremidade da cidade. Na última parte. Então, o perispírito é o contorno. É ele que dá forma ao espírito. Por isso esse nome. E o corpo físico, né? Muito bem. Quando nós estamos em estado alterado de consciência, seja esse estado alterado sono, ou uma espécie de transe, né? O nosso perispírito sai. Ele sai. Que a gente chama isso de desdobramento, né? Então, todas as vezes que a gente entra em transe ou sono, estado alterado de consciência, acontece esse fenômeno com a gente sai do corpo. Entramos em desdobramento, estamos desdobrados, tá? Mas não desligados. Desligado é quando você morre, quando você desencarna. Desdobrado você sai, porém você ainda continua ligado ao corpo. Muitos falam cordão fluídico, cordão de prata. Tem uma ligação luminosa que conecta seu perispírito ao seu corpo físico. Inclusive, é essa característica que diferencia no plano espiritual os desencarnados dos encarnados. Às vezes tem uma reunião que tem muita gente, que podem ter vários encarnados lá em desdobramento, eles sabem diferenciar por causa desse fio, dessa ligação que conecta ao corpo físico, né? Por isso, não perde a ligação. Ele sai, mas continua a ligação. Qualquer coisa que possa acontecer com o corpo físico vai refletir no perispírito. Ele vai saber. E ele volta imediatamente. É aquela história de quando você está dormindo, você volta de uma vez, você custa voltar ao sentido, né? Oncotô, poncovô, quem sou eu? Na linguagem do milheiro. É isso. Essa fração de segundo que demora para você tomar consciência que você voltou tão rápido. E o corpo físico ainda está, o cérebro do corpo físico ainda está processando tudo. E ele dá esse delayzinho aí para você voltar a se conectar. Tá. Eu vou falando aqui, gente, lembrando que como a gente está fazendo revisão, eu vou falando. Aqui é a hora de perguntar. Então, vou falando, deu a dúvida, me chama, ficou alguma coisa que não ficou clara, me chama. Eu vou passando para a gente ir lembrando da aula, tá? Não vou aprofundar de novo como a gente aprofundou lá na aula. Muito bem, se a gente desdobra, quando a gente está em estado alterado de consciência, que pode ser em sono ou em outra situação de meditação ou transe, quando a gente está dormindo, então a gente está desdobrado. E a gente sonha, né? O que são sonhos? Lembranças. Por quê? Você vai perceber o sonho quando você acorda. É raro você percebê-lo. Você percebe quando você acorda. Então, você vai ter lembranças. Tá, que tipo de lembranças podem ser os sonhos, né? Aquela história, né? Vamos decifrar os sonhos. A gente não vai decifrar, a gente vai entender o processo. Porque cada um que vai saber entender no seu processo que tal sonho pode ter significado. Pode ser uma lembrança do que a sua alma viveu no desdobramento, né? Ali fala, vivência da alma no espaço. Como assim no espaço? Você desdobrou, você foi para algum lugar qualquer, fez alguma atividade qualquer, e nessa atividade pode ser que você sonhe, você lembre disso e acredita que seja sonho, mas é uma lembrança daquela experiência que você teve em desdobramento, né? Que nem sempre é completa, tá? Nem sempre. É possível sonhar com outras existências? É possível porque no processo que você está dormindo, você está, o seu consciente, sua razão, sua parte cognitiva está apagada. Então você está em contato com o seu inconsciente.
É ele que está ali, mandando em tudo. O consciente tá dormindo. É ele que dorme, consciente. Está apagadinho. Nesse contato com o seu inconsciente, pode ser que você acesse memórias da sua alma, memórias do seu espírito, de outras existências. E eu já ouvi muitos relatos de pessoas, eu sonhei que eu estava na época lá dos anos 20, vestido daquele jeito, no lugar tal, fazendo tal coisa. Há uma grande chance de que esse sonho seja uma lembrança, que ele estava lá naquele momento, naquele lugar, vestido daquela forma. Entendeu? Então pode ser de outras existências. De encontros. Pode. Se você pode se lembrar, quando você está dormindo, sonhar com coisas que você está fazendo lá em desdobramento, no plano espiritual, você vai encontrar com outras pessoas, encarnadas ou não. Já viu quando você acorda e você fala assim, nossa, eu sonhei com uma pessoa que eu nunca vi, que eu não conheço. Mas essa pessoa está conversando comigo, conversando um tempão. Comum isso acontecer. Como é que você vai sonhar, ter lembrança de uma pessoa que você não conhece? É ilógico, né? Você tem lembrança por quê? Você não conhece aqui no plano físico. Nesta existência, você ainda não encontrou com essa pessoa. Mas lá no plano espiritual, em desdobramento, talvez você encontre com ela, é um amigão seu. Já parou para pensar que a gente pode ter amigo de outros países que a gente nunca viu aqui? Você pode ter um amigo, sei lá, alemão, russo, encontrar com ele toda noite e nem saber. Por quê? Por causa dessas experiências que a gente faz em desdobramento. Pode ser também a lembrança do que aconteceu no dia a dia, normal, né? Pode ser uma mistura disso tudo, misturar o que você viveu no seu dia a dia, a pressão que você está enfrentando no trabalho, com algo que você está fazendo lá no plano espiritual, e vira aquela salada. Aí você acorda, nossa, que noite atribulada, estava num lugar, de repente estava no outro, estava com uma pessoa, de repente estava com a outra, e você fica assim, meu Deus, sonho maluco que eu tive. Por quê? Porque você tem fragmentos de lembranças, de experiências, qualquer uma dessas, e para você mistura tudo, porque são fragmentos, e fica sem sentido, né? Quando você pega algo que você vê uma parte daquilo, por exemplo, um filme. Você pega o filme na metade. A chance de você não entender muita coisa, né? Ou pegar só o final do filme. O filme vai parecer sem sentido, né? Então, a mesma coisa, o sonho, se você lembrar só de uma parte de uma conversa ou do que aconteceu, vai parecer sem sentido mesmo, né? Porque está fora de contexto. E isso é interessante, a fixação mental dos desejos e medos. Isso aí, gente, olha como tudo no universo, vamos lembrar lá do módulo 1, né? Como tudo no universo é sintonia. Uma coisa que você teme que aconteça, que você fica com aquilo na cabeça, você vai projetar isso na sua mente. Isso pode acontecer no sonho. Ou que você tem medo muito forte, ou que você tem um desejo muito grande, que vira fixação mental. Fixação mental é sinônimo de obsessão, tá? Obsessão. Lembra de eu dar o exemplo da Ferrari? Do seu exemplo, que você falou que estava lá em Nova York? Falei, se você tem aquele desejo ardente, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari. A Ferrari é o sonho da minha vida. Eu vivo em função de comprar minha Ferrari. E aí você fica com aquilo na cabeça, você vê Ferrari o dia inteiro, vê, né, foto na internet, vê vídeo, fica babando, passa uma na rua, você quase morre do coração, sabe que desejo incontrolável. Aí o que pode acontecer? Você estava lá em desdobramento em Nova York, aí você vê a cidade, volta, aí você vai sonhar que você estava em Nova York andando de Ferrari. Contar rapidinho que eu sonhei agora, porque ficava alguma coisa. Eu sempre tive muito medo da morte e muito medo de espírito, né? Tanto que quando eu era pequena tinha umas cruz na beira da estrada, que na época na roça o povo enterrava lá mesmo, né? Eu passava de olho fechado, de medo de ver o defunto. E eu sempre tive muito medo. Aí depois que eu vim para Uberaba, que eu comecei no Central, eu tenho menos medo, mas eu continuo tendo medo no medo.
Aí, e espírito também, eu sempre tive muito medo. Eu sonhei que meu tio que faleceu, foi o último parente que faleceu. E só que ele chegava assim, olha, engraçado, sabe? Assim, parece que... Descendo? Descendo. Eu não sei se fala que é a gente que vai, mas era assim, e ele tava só com uma roupa assim, nem parecia uma cueca, mas não era bem uma cueca. E aí eu peguei e falei não, mas agora você pode falar, porque agora eu não tenho mais medo do espírito, porque agora eu sei o que é. Aí eu acordei e falei assim, será que eu não tenho mais medo? Será que eu falei com ele mesmo? Ou será que agora já pode falar que eu não tenho mais medo? No sonho eu falava para ele, que agora eu já sabia que é espírito, que era normal conversar. Que ele podia falar que eu não tinha mais medo. Que legal. Será que eu não tenho mais medo? Olha, se o seu inconsciente está falando isso, com certeza seu medo pelo menos diminuiu, no mínimo. Tá? Seu inconsciente está falando isso aí. Entendeu? Isso, ele tem a ver com isso. Então ele sabe mais do que a gente. O nosso consciente sabe tudo. Não tem mais medo do espírito. E pode ser uma premonição também. Premonição? Em que sentido? Você receber em sonho algo que vai acontecer depois. Ah, sim, pode. Pode. O sonho pode. Eu achei que você estava falando especificamente do caso dela. Não. Pode. Porque às vezes eu tenho. Você pode também sonhar com algo que vai acontecer. Né? Isso pode acontecer também. E aí o que a gente julga imaginação pode ser essas visitas que a gente faz a outros lugares. E quando eu falo outro lugar, pode ser outros mundos, tá? Se a gente tiver permissão e alguém que nos leve, você pode visitar outros mundos. Você não está com corpo físico, você não está preso aqui totalmente, né? Pode ser a mistura de tudo, dessas vivências, igual eu falei, lembrança fragmentada. Pode ser uma previsão de algo que vai acontecer. Como assim? Como é que eu posso prever algo que vai acontecer? Pode ser que você conversa, por exemplo, com um mentor seu, um amigo espiritual, já um pouco mais evoluído, que ele está vendo o caminho que você está e ele já entendeu a probabilidade de acontecer algo com você. Ele falou, se você continuar dessa forma, com essas atitudes, vai acontecer X, Y, Z coisas na sua vida. E aí você sonha com aquilo. E como a probabilidade é alta de acontecer, porque é o caminho que você está seguindo, acontece. Aí você fala, aconteceu o que eu sonhei. Percebe? Essa é a explicação lógica que eu encontrei para essas premonições. E às vezes a premonição pode nem ser sonho. Eu conheci uma pessoa super simples, analfabeta, com muitas dificuldades. E às vezes eu chegava na casa dela, ela estava assim, triste. Eu olhava para ela, assim, quando eu chegava, eu sabia se ela estava triste, preocupada com alguma coisa. E quando ela estava bem, tinha-se um semblante alegre. Aí ela veio me contar. Ela me chamava de Dona. Dona Sandra, vai morrer alguém aqui, perto aqui. Vai morrer alguém aqui. E eu queria saber quem é. Eu tentar conversar com a pessoa, tentar prevenir. Mas não tem jeito, mas tem alguém que vai morrer. E ela ficava numa agonia, numa aflição. E daí, no máximo, uns 10, 15 dias... Acontecer, né? Isso aí já é mediunidade, né? Ela morava numa região com alto índice de drogas, sabe? Sei. E umas 4 ou 5 vezes, em uns 5, 8 anos, ela me falou isso. E foi batata. Isso aí já é mediunidade, né? Provavelmente ela tem a intuição, né, mediúnica e acontece. A Cris tem muito uma coisa que ela fica incomodada. Ela fala assim, ela começa a ter algumas sensações, aí ela fala assim, está acontecendo algo com alguém em algum lugar, mas eu não sei discernir quem, nem onde, nem o que. Mas daí alguns dias a gente ouve alguma notícia. Ela sente, ela fala, eu não sei discernir quem é, onde é e o que é, mas está acontecendo algo com alguém em algum lugar. E aí alguns dias acontece, a gente descobre. Aí já é mediúnico isso mesmo. É da mediunidade da pessoa. Importante falar dos sonhos também é a questão da fadiga, né?
Gente, a gente está em desdobramento, mas a gente não está desligado. As experiências que a gente passa no plano espiritual vai refletir de alguma forma no corpo. Seja pelo menos com os sonhos, ou até mesmo com sensações. Lembra quando a gente falou que nem sempre a gente vai para lugares bons? Para onde a gente vai quando a gente desdobra? Vai depender da nossa sintonia, da nossa vibração. Se eu estiver vibrando, sintonizado com coisas negativas ou com os meus obsessores, eu vou ser prato cheio para eles. Vão me pegar e vão me levar para lugares horríveis. Eles vão fazer um monte de coisa comigo lá. E eu vou sentir. Por isso posso acordar cansado, sensação de mal-estar, sensação de desgaste, de baixa energia. Porque eu posso estar indo para lugares que estão me sugando minhas energias. Né? Eu lembro que Kardec deu um exemplo muito bacana. Imagina um poste, um balão amarrado nesse poste. Aí tem uma tempestade, uma ventania, o balão vai se agitar. O poste pode não se mexer, mas ele não vai receber a vibração do balão? É assim que acontece com o corpo. O corpo está lá descansando, quentinho, mas ele vai receber as vibrações que a sua alma está recebendo no plano espiritual, se você estiver em lugar agitado. Seja essa agitação qual for. Tá? Então, a questão da sintonia, ela é fundamental. Cuidar da nossa mente é fundamental. Preparar para dormir é muito importante. Porque preparar para dormir, você está cuidando da sua mente, cuidando do seu sono. Buscando sintonizar com coisas melhores para que você possa ter um sono mais reparador, de maior qualidade, para a sua alma não se conectar com coisas que podem te sugar suas energias, e sim com os espíritos benfeitores. Então, é importante a preparação. Pode falar isso. Não sei se eu vou saber fazer a pergunta, mas, assim, é possível quando o meu espírito sai para ele fazer os seus passeios, algum obsessor vir e usurpar de sua energia na cama? Sim. Eles podem usar para sugar sua energia, sim. Eu esperei você terminar a pergunta, porque eu achei que você ia fazer uma outra pergunta. Eu achei que você ia perguntar se poderia um obsessor tomar conta do seu corpo. Eu também acho. Né? Não. Tomar conta do corpo, não. Mas sim, sugar as energias. Porque assim. Se eu entrar no centro, eu participava da TCC. Acontecia muito. Quando eu andava pela casa inteira, e quando eu olhava meu corpo na cama, eu não conseguia voltar. Esse fato, né, de você não conseguir retornar para o corpo causa aquela paralisia do sono. Né? E isso acontece por causa de obsessão. O principal motivo desse fenômeno acontecer é a obsessão mesmo, são os obsessores. Porque eles não querem que você volte, eles querem continuar sugando suas energias, eles querem impedir que você volte. E você fica preso mesmo, você não volta. Qual é a fórmula para você sair disso? Mudar a sua sintonia. Faz uma prece, busca pensar em outras coisas, porque geralmente é uma sensação horrível, né? É muito ruim, é muito desagradável. Você vê o corpo, você não consegue voltar. É isso. Porque a primeira coisa que vem, o primeiro impulso que vem é o desespero. Ai, meu Deus, né? Não vou conseguir voltar. Mas ali, você usa a razão nessa hora. Não, peraí. Respira e mentaliza seu anjo da guarda, chama Jesus, seu anjo da guarda, faz uma oração, muda a vibração. Mudou a vibração, pronto, acabou, desconectou. Desconectou dos obsessores, você volta. Entendeu? A oração é conversar com o seu anjo da guarda, conversar com Deus, mudar a sua sintonia. Aí você volta. É muito desagradável mesmo. Eu tive raras experiências dessas. Muito raras. Graças a Deus, não tem frequente, não. É que isso depende muito do que a gente escuta antes de dormir, né? Então. Porque quando eu vim para esse curso, eu acho que eu fui a única que estou nesse curso para me entender que eu não quero incorporar, não quero fazer nada.
eu tava pra ir à loucura, porque eu tava escutando muita coisa negativa, é por isso que eu só queria que fosse. Eu não tava dormindo, eu tava pra ficar louca, porque toda hora que eu pedia pra não falar e fala, eu falava, não fica falando isso, falava, eu tava pra ficar louca. Então, assim, aí eu não dormia direito, eu tinha sonho horrível, porque eu ficava pensando naquilo. Você ficava conectada naquilo, que a né? pessoa falou. Então, eu tava pra ir à loucura. Muito ruim. Então, assim, você escutar antes de dormir, depende do que você escutar, eu acho que ajuda a dormir. Tudo que você vê, ouve, sente antes de dormir vai influenciar seu sono. Noite. Entendeu? O único tempo que eu tenho, às vezes, para assistir uma TV é quando eu vou deitar, quando raramente eu consigo deitar mais cedo. Aí eu vou assistir uma série, alguma coisa. Aí eu assisto e vou dormir. Meu sono é totalmente agitado. Você vê televisão, se você conecta na história, num filme, naquilo, aquilo fica... É uma impressão mental, entendeu? Aquilo fica impresso na sua mente, no seu cérebro. Aí você dorme com aquilo. A chance de você sonhar ou ter um sono agitado com coisas daquilo que você viu, da série, do filme que você viu, é muito grande. Ou ouviu. Você nem dorme, você fica ali a noite inteira. Você fica ali agitado. Será que é verdade? Será que vai acontecer? O que é isso? Teve um final de semana que eu assisti de novo aquele filme Piratas do Caribe. Pergunta se eu não sonhei com os esqueletinhos brigando comigo. Fala, Marcelo. Não, desse negócio aí da mente é engraçado. No lançamento de Dexter, não sei se alguém conhece, que é um serial killer muito atrapalhado, a série é maravilhosa. A história tá. Aí eu peguei a primeira temporada, né? Aí maratonou. Não, uns 10 anos atrás, foi bem no início mesmo. Maratonei. Em um final de semana eu vi todos. No último episódio, foi bem tenso, assim, fui dormir, né? Gente, eu sonhei que eu tava na minha casa. E aí eu tinha um namorado, que nesse caso já estava morto, e esse namorado voltou, e aí ele queria pegar a minha irmã, e eu não queria deixar, e foi aquela... De repente ele pegou a minha irmã, escortejou a minha irmã, e jogava um pedaço assim. Deus Ela me quer livre. voltar pra mim, toma a perna dela. Nossa! Deus me livre. Tá vendo como é que é? Ele pegou, você joga a cabeça, jogava a cabeça. Aí Credo! assim, ai, esse mentira tá aqui, tá doendo. Deus me livre. Quem disse? Imagina a cabeça só falando. Parecendo a família Adams, aquela mãozinha andando. Não, nunca mais assisti. Deus me livre. Vai assistir filme terror antes de dormir, vai. E é mesmo a cabeça que você fica envolvida. Ah, pois é. Karina, você levantou a mão também? Não, eu ia comentar sobre a questão de quem dorme com a TV ligada. Ah, é muito prejudicial. Tem que dormir com a TV ligada, senão não dorme. Nossa, Isso é muito prejudicial. é terrível, né? É prejudicial em dois pontos. Tanto na parte mental, que você vai levar as impressões do que você estava vendo antes de for dormir, na parte física. Por quê? Quando a gente dorme, a gente vai falar sobre isso. A gente vai estudar sobre isso. Quando a gente dorme, a gente libera um hormônio que chama melatonina. Esse hormônio é responsável para fazer todo o processo de revitalização do seu corpo durante o sono. E a melatonina só é liberada quando você está no escuro total. Porque é quando o seu organismo, o seu sistema, entende que é noite, que é a hora de descansar e é a hora dele fazer tudo que ele tem que fazer para recompor o seu organismo. Tendo uma luz, ainda mais da TV, que hoje em dia a TV é grande, né? Que ilumina muito. Qualquer luz que você deixa no quarto vai atrapalhar a sua liberação de melatonina. Vai influenciar no seu descanso. Você não vai descansar o que você tinha que descansar. Você não vai recuperar o que você tinha que recuperar. Gente, luzinha do celular atrapalha. O ideal é você dormir no breu escuro. Eu só durmo agora Minha tia só com dorme uma com voz a ligada. Pois é, atrapalha. Pra não acontecer nada. Fisicamente atrapalha. Fisicamente é ruim. Se você for conversar com especialistas do assunto, psicólogos, psiquiatras, eles vão falar. O certo é dormir no escuro. O mesmo também o som também atrapalha, né? Atrapalha. Aí, O som se do- você não está dormindo bem, você vai ter um sono agitado. Sonhos agitados também. Tudo influencia.
Bom, animismo, né? Falando do sonho, do desdobramento, o que é o sonho, que é a lembrança de ter essas variações todas que podem acontecer na sua mente, que você vai lembrar de alguma forma. E o que é o animismo em si? Né? Animismo que o vulgo, né? As pessoas que não têm conhecimento, entende e enxerga o animismo com muito preconceito, achando que é uma disfunção mediúnica da pessoa, que é um despreparo do médium. Tem nada a ver isso. Esquece isso, tá? Tem nada a ver com despreparo, não tem nada a ver com disfunção, com desequilíbrio mediúnico. Animismo é qualquer recurso que você acessa da sua alma. Tudo aquilo que você está fazendo, que você está utilizando, os recursos da sua alma, são estados anímicos. Por quê? A palavra ânima significa alma, do grego alma. Então, animismo é todas as vezes que você acessa recursos da alma. Na maioria das vezes, você acessa esses recursos quando você está num estado alterado de consciência. Como eu falei lá atrás, desdobramento. Ou você está em sono, ou você está na meditação, no processo de transe, enfim. Estado alterado de consciência, você se conecta mais com a alma. Você pode estar em desdobramento. Qualquer coisa que você faz, você acessa os recursos da alma, isso é animismo. Desdobrei, fui ali no quintal e voltei em 1 segundo, é animismo. Desdobrei numa sessão mediúnica, estou trabalhando, conectando, me contactando com os espíritos e voltei, é um tipo de animismo. Desdobrei, conversei com alguém, tinha uma previsão do futuro, voltei, animismo. Todas as vezes que você tem uma experiência da alma, é animismo. Tá? Então, assim, para quebrar qualquer preconceito, qualquer ideia falsa, que muita gente tem esse preconceito, essa ideia, vai muito nas ideias, na conversa das pessoas, vai muito no que os outros falam e não procura entender e se aprofundar. Então, animismo são as experiências da alma, tá? Sejam elas quais forem. Muito bem. Dentro do animismo, que está incluso, que eu já falei do desdobramento, né? O sonambulismo. O que é o sonambulismo? É um tipo de animismo que acontece quando a gente está dormindo. Que pode ser que o corpo ali vai refletir o que sua alma está fazendo. Ele reflete. É ali onde você conversa, está dormindo, está conversando. Então, sonambulismo. Da forma mais vulgar que todo mundo conhece, né? Agora, de uma forma mais aprofundada, o sonambulismo é o que acontece quando você está dormindo e a sua alma está fazendo algo. Dependente do quê? Tá. Dentro... não é só no sono, né? Pode acontecer também no estado de catalepsia, que é aquela paralisação parcial do corpo. Total ou parcial do corpo. O corpo está imóvel e você desdobra. Isso é um processo sonambúlico também, tá? Mais raro, tá? Mais raro, mas é mais comum no sono. Então, tudo que você faz durante o sono, está dormindo, está fazendo alguma coisa, acessando os recursos da alma, seja para fazer o que for, é um sonambulismo, que vai acabar refletindo no seu corpo, tá? Alguma dúvida do sonambulismo? Lembra quando a gente viu o caso da Dona Celina lá, que é sonambulismo psicofônico? Ali tem um caso de animismo e mediunidade. Mediunismo não, mediunidade. Por quê? Ela desdobra, o corpo dorme. Aí ela desdobra, cede para o espírito vir se comunicar através dela. Fica ali, em desdobramento ali, vigiando tudo que está acontecendo. Mas o corpo dormindo, aí começa a falar, transmitindo a mensagem, a comunicação daquele espírito, né, revoltado, tios escravos. Então isso é um sonambulismo psicofônico. Tem animismo e tem mediunidade envolvida nesse processo. Eu saio, conversei com espíritos, tive contato com espíritos, ali tem mediunidade. Eu saio, faço algo e volto, é animismo apenas, tá? Processos diferentes. Mediunidade e animismo. Mas os dois podem estar
trabalhando juntos, dependendo do processo que a pessoa estiver. Alguma dúvida? Posso passar? Muito bem. Falamos também do êxtase. O êxtase, gente, é como se fosse o sonambulismo. Qual que é a diferença? A pessoa não está dormindo. A diferença principal é essa. Ela não está dormindo, ela está num estado alterado de consciência, num transe, numa meditação, em algo profundo ali que o consciente dela está ou apagado ou semi-apagado. Então ela vai, desdobra e ela tem experiências profundas. E é um estado mais, como eu vou dizer, mais avançado que o sonambulismo. Porque no êxtase, que geralmente é aquela sensação boa, vibrações, frequências mais altas, você pode, inclusive, visitar outros mundos superiores. Você está em êxtase, você está numa sensação, aquela sensação mais gostosa do mundo. E ali você está numa vibração alta. Então, pode ser que você tenha permissão e seja levado para visitar mundos superiores. Só que é um risco. Um risco. Por quê? Você vai lá, beleza. Aí você chega lá, você vai encantar com aquilo, né? Você vai para um lugar 1000 vezes melhor que a Terra. Aí você chega lá e vê as maravilhas que você vê, você vai querer voltar? Aí é o contrário dela. Aí não quer voltar. Eu não quero voltar nunca. Teve alguém, acho que foi a Silvana, que contou que tem uma amiga, né? Que fala que não é desse mundo, porque ela vive visitando outros mundos e fala que não é daqui. Ela é daqui, senão ela não estava encarnada aqui. Né? Só que como ela acessa muito esses outros mundos, ela não quer ficar natural, né? Muito natural. A questão é que fica assim, é como se, sabe a ligação que fica do perispírito com o corpo físico, aquele fio luminoso? Ele fica bem sutil. Sabe assim, que eles falam que dá a impressão que qualquer movimento brusco que o perispírito der vai romper. Claro que não. Mas a impressão que dá é essa, fica bem sutil. Então ela vai para o outro mundo, conecta lá, quer ficar lá. Quer voltar de jeito nenhum. O que acontece? Quais são os perigos? O perigo dela entrar em fascinação. Por que fascinação? Igual, vou citar essa amiga da Silvana como exemplo. Percebe? Ela visita e ela tem a consciência desses lugares, que existem esses lugares tão melhores que aqui, ela começa a achar que ela tem que ir embora logo. Ela começa a achar que ela não é daqui. Isso é fascinação, ela é daqui. Deus não faz nada errado. Ela não está encarnada aqui à toa, né? Então a pessoa começa a entrar meio que em parafuso, entrar em processo de fascinação. É perigoso, tá? Outra coisa do processo de fascinação que é perigoso. A gente tem a mente limitada para o nosso atual estágio evolutivo, que é aqui a Terra. Você vê coisas superiores, você vai conseguir explicar uma coisa que está além da nossa evolução? Você vai conseguir explicar? Quero te dar um exemplo. É a mesma coisa você pedir para um índio explicar a internet. Você acha que ele vai ter facilidade para explicar a internet? Ele vive lá no meio... Talvez hoje até tem, né? Tem alguns índios até tem celular e tal. Hoje ele tem. Mas imagina uma aldeia indígena que nunca teve contato com a civilização. Nunca. Você acha que ele vai conseguir entender o que é um aparelho celular? Ele nem vai entender o que é aquilo. Quiçá explicar isso para os colegas. Entende? É igual na época da fotografia que surgiu, né? Muita gente achava que era coisa do demônio, que a pessoa não via. Tem aquela história do cinema, né? Quando surgiu o cinema, o povo foi no cinema assistir, aí o cara filmou um trem. E o trem vindo em direção à câmera. O povo saiu correndo. Que o trem ia atropelar eles. Do cinema. Saiu correndo. Né? Porque a pessoa não entendia o processo. Então, assim, você explicar algo que está além do que a gente entende ou conhece é muito complicado. Aí você fica meio atordoado, sua mente fica meio fora do ar. Como é que você vai explicar? E aí entra os obsessores. E começa a colocar coisas na sua cabeça.
E aí começa a fantasiar um monte de coisa, às vezes que nem existe, e você vai acreditar, porque você viu uma coisa que você não entende. Você começa a acreditar e cair. Cai na teia da obsessão. Foi em outro mundo, assim, que acho que lá é uma maravilha e tudo, eu acho que ela tem que ser uma pessoa muito evoluída, né? Para ela conseguir, assim. Olha, A experiência que a gente, assim, eu, por exemplo, que eu tive, eu fui em um hospital. Não foi nada assim tão bom, não. olha, primeiro a pessoa tem que ter permissão para ir. Merecimento e permissão para ir. Então, assim, ela tem que ter algo, tem que ter feito algo para ela merecer isso, né? Então, algo de bom ela deve ter feito para merecer fazer isso, né? Mas o que vai mandar nesse processo verdadeiramente é a sintonia. De novo, volto a falar. É a sintonia. A pessoa, ela consegue sintonizar com espíritos que são desses lugares, consegue sintonizar com espíritos que visitam esses lugares, e ela tem a permissão para ir. Entende? Pô, mas vamos combinar. Eu que nem viajo pro lugar bom, já nem quero ficar hoje inteiro. Imagina indo para um mundo superior, né? Então, assim, tem que ter uma certa cautela ali. Né? Eu tenho certeza, se a pessoa já é um pouco fora da casinha, tende a alucinar facilmente, tem uma imaginação um pouco mais fértil que o normal, essas pessoas com certeza não têm permissão de ir, porque ela sai mesmo, ela não volta pro Eu normal. ouvi muita gente falar assim, eu vi Jesus, e eu fico pensando, gente, mas se eu ver Jesus, eu também não queria voltar, não, porque eu acho muito difícil uma pessoa ver Jesus, gente. Imagina. Eu acho que uma pessoa que tem condição de ver Jesus, ele não estava aqui mais, não. Olha, eu não penso assim porque ele ainda está cuidando da gente. Ele está cuidando da gente, mas assim, você acha que a gente, um de nós aqui tem condição de ver Jesus? Eu acho. Sabe por que eu acho? Porque eu já ganhei um presente dele. E quem estava no dia viu. Eu recebi um quadro que ele mandou para mim. Então, mas você viu ele? Não, eu não Você recebeu vi. um presente. Eu não vi ele, eu recebi um presente dele. E isso nos prova que ele está muito mais perto que a gente pensa. Entende? É tipo o irmão, É. na hora que você precisa de ajuda, ele tá. vem te ver. Ele vem. A questão é a gente ter. A gente tem certeza disso. Eu falo assim, eu ver ele. Então, é aí que tá. O problema é nós estarmos na sintonia adequada para conseguir vê-lo. Mas que ele tá, ele tá. Eu acho que ele não. Eu acho. Né, que não vai aparecer assim, ele em forma aqui. Ele vai te dar sinais, igual foi o Corinthians. É. Não, sinais é o que a gente mais recebe o dia todo, né? Sinais que a gente recebe. Mas eu já vi pessoas chegam e falam, eu vi, ele estava na minha frente. Aí eu, nossa, é muito evoluído. Mas às vezes, pode ser isso aqui que acontece nesses casos. Às vezes, a gente vai aprender que tem os espíritos superiores, eles trabalham em espírito família. Pensa. Dr. Bezerra, pensa em Dr. Bezerra, né, que é um espírito iluminado, um espírito de luz, que ajudou muita gente e continua ajudando o plano espiritual. Quantos médiuns não trabalham com ele? Quantas visitas ao mesmo tempo ele não faz? Então, o espírito superior ele tem esse recurso de estar em vários lugares ao mesmo tempo? Tem. Chama ubiquidade, esse recurso. Mas existe um outro processo que eles fazem muito, que às vezes é um grupo que trabalha com aquele espírito, entende? E aí a pessoa aparece em nome dele, com o nome dele. Entendeu? Então aparece um espírito aqui, eu sou o Dr. Bezerra de Menezes, sou o Dr. Bezerra, vai estar igual ele, a mesma forma. Mas não é ele, indivíduo. É um outro espírito que trabalha com ele, que tem a permissão dele de aparecer como ele. Se os espíritos superiores fazem isso, imagina Jesus. Que no Evangelho, primeira página do Evangelho, no prefácio, ele fala que ele tem um exército. E ele prometeu, quando ele foi embora, ele falou, onde um ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Você acha que ele não cumpre? Entendeu? Então pode ser que essa pessoa... Então, pode ser que essa pessoa está vendo... A pessoa fala que viu. Mas é isso que eu estou explicando. O que a pessoa está vendo é um membro desse exército dele. Que às vezes até assume a forma dele. Com a permissão dele. Isso é possível. Entendeu?
pode ser que esse que me mandou o presente nem foi ele, mas foi mandado por ele. É um desses espíritos do exército dele em contato comigo. Isso é muito possível acontecer. Tá? No estado de êxtase, você pode encontrar com muitos seres superiores. Tá? Fala, Sandra. Essa dúvida dela realmente é muito procedente. Sim. Eu li um livro há um tempo atrás, não me lembro qual foi, aonde estavam na espiritualidade almas já todas com um certo nível de evolução, porque eram todos trabalhadores, todos imbuídos da melhor fé possível. E aí teve uma reunião e eles iam receber a visita de um orador para passar determinadas orientações, determinados conselhos. Eles estavam reunidos num local lá. Aí, a pessoa que escreve o livro fala que na região, como se fosse o palco, tinha um painel branco, como se fossem duas coluninhas assim do lado e um painel branco. Aí, quando foi aproximando a hora do palestrante chegar, duas moças vestidas de branco foram para o lado da coluna e ficaram na coluna ali do lado, certo? Em pé ali. E aí aconteceu um processo de materialização do espírito que vinha. Porque para ele se tornar visível para aquelas pessoas ali, ele precisava se ter um processo materializar. de materialização. Entendi. Aí eles ficaram ali e quem estava acompanhando pediu para todo mundo orar. Aí, uma hora assim, apareceu uma luz, aquela espécie de painel, e a pessoa saiu de dentro Desse painel. do painel e assumiu uma forma física. Eu não lembro, parece que essa pessoa era minha pai, não tenho certeza. Aí, quem escreve o livro descreve a história. Então, é uma situação que um espírito já bem mais evoluído, em determinada situação, ele precisa até de uma incorporação, de um tipo de mediunidade, Exatamente. de energia. Mesmo que seja no plano espiritual. Né? Mesmo no plano espiritual. Porque, como então, eu a disse... gente dá de cara com Jesus, não vai ser tudo, não vai ser fácil, não. Como eu disse, no plano espiritual também tem mediunidade, né? Eles se conectam aos mundos superiores, aos planos superiores. A nossa mente também é muito assim, estranha, né? Assim, estranha no ponto de dizer assim, quando teve teve uma história do Chico Xavier, há pouco tempo, não deve ter 1 ano, 2 anos e pouquinho, no Vera Cruz ali. Até um ator interpretou o Chico, Bezerra de Menezes. Quando eu estava lá dentro do cinema assistindo, eu esqueci que era uma... que ele estava interpretando. Eu esqueci. Para mim era o Chico Xavier que estava lá falando. Minha mente já estava pensando que era o Chico que estava lá falando. Eu esqueci que era uma encenação. Você entrou tanto na história que eu achei que acabou vendo ele. Eu estava pensando que era ele já. Nossa. Mas tem coisas que acontecem. A gente fica assim, é bem bom, né? Porque às vezes a gente cumprimenta uma pessoa, aí a gente vai conversar com outra pessoa. Nossa, mas já vamos. Como é que 6 meses? Como você fica? Né? Não acontece essas coisas? Sim. Se você tem a mediunidade, sim. Acontece. Então é muito... Mas é igual o Chico, quando começou casos de materialização, Emmanuel materializou e falou, não, você não vai trabalhar com isso. Né? Materializou até aquele mentor lá, que foi com o Clarence, né? Então, foi super difícil fazer a materialização dele. Mas teve esse caso, né? Com o Chico lá presente, né? E, querendo ou não, a materialização de Jesus para Paulo de Tarso. E Paulo tinha matado quantos cristãos? Verdade. Então, assim, para Deus mesmo nada é impossível. Não. Né? Mas ele sabia o potencial que Paulo tinha, né? E que era o propósito dele. Mas, na verdade, ele matou vários cristãos. Né? Isso mesmo. Pensando que, assim, o que a pessoa fez, né, com esse presente, qual foi a transformação dela? Porque se ela teve a oportunidade de ver a presença de Jesus, qual foi a mudança que ela fez, né, diante desse
Isso aí, Se Jesus aparecesse para mim. O que isso verdadeiramente impactou na vida O dela. quanto que impactou a ponto dela se transformar diante dessa. Gente, que deve ser. Eu acho que ele nem aparece muito fácil, porque, Simplesmente, ó, na história do presente que eu ganhei, eu fiquei chorando 3 dias. Sério. Fiquei tão emocionado, foi tão forte a energia daquilo. No outro dia eu não conseguia, eu custei voltar para o normal para trabalhar. 3 dias depois eu lembrava e me emocionava. É muito forte. A luz deles é muito forte. Então, assim, eu acredito que eles até evitam para não nos prejudicar. Entende? Quem fez, pai? A Alexandra. O que ela sentiu, né? Fala. Ela falou que chorou 5 dias. Não foi 3, não. Então, É a coisa porque mais linda. É lindo, gente. É lindo. é quase que você tem uma saca. Tem, eu moldurei ele. É aquele Jesus azul. É, aquele Jesus E é azul. lindo. Ele fica me vigiando trabalhar. Se eu fizer coisa errada, me pega. Fica ali atrás de mim. E aí a gente fala muito de reencarnações, né? É. Quantas e quantas reencarnações eu estiver que eu quero. Pois é. Ixi, muitas. Muito bem. Então, essa é essa história. Assim, cuidado, tem que tomar cuidado. É muito bom, é muito prazeroso. Prazeroso demais, né? Você entrar em êxtase. Porém, tem que ter certa cautela aí para você não se fascinar com A isso. gente não pode duvidar de ninguém, né? Igual, mas tem coisa que eu fico, sabe? Eu fico na dúvida. A gente não pode duvidar de ninguém. Até porque tem muita Eu gente vou que ver gosta de enganar os primeiro, outros. é o outro, né? Até porque tem gente que gosta de enganar os outros. Né? É. Então, realmente, a gente tem que usar a fé raciocinada. Então, quando eu escuto uma coisa agora, eu lembro dessa sua frase da raciocinada para a gente, será que tem cabimento? Vamos analisar onde pode ser verdade e onde não pode, né? Até porque, você viu, a pessoa que ela entra muito em êxtase, ela tem uma propensão a ser fascinada. E aí ela começa a misturar as bolas. Aí ela começa a inventar, porque ela está sofrendo uma obsessão ali. Então tem que tomar cuidado, sim. Outro efeito do animismo, né, da emancipação da alma que a gente viu, segunda vista. Esse caso é o único que você está em vigília. Está acordado. Está ali. Pode ser que aconteça comigo agora, dando aula aqui, conversando com vocês. É muito rápido, é instantâneo, é fração de segundos, é um átimo de um momento. Mas você está acordado, chamado segunda ou dupla vista, né? Mas naquele instante você desdobra e volta. Muito rápido. E ali você tem acesso a algo que está acontecendo. Em volta, próximo a você, ou algo que pode acontecer em pouco tempo. Então você pode ter acesso a algo que está acontecendo. Vamos supor, percebo que tem alguma coisa acontecendo ali na esquina. Eu vejo, vem a imagem na minha cabeça em uma fração de segundo. Não está pensando em nada disso. Não estou aqui, falando do curso, aparece um acidente na minha cabeça, do nada. Aí vai ver, chega alguém avisando, nossa, aqui embaixo teve um acidente. E eu vi, na hora que aconteceu, porque eu tive essa dupla vista. Esse momento que eu fui lá e voltei. E vi. Estava aqui acordado. Eu posso dizer, por exemplo, um caso que aconteceu comigo, se foi dupla vista, por exemplo. A Isis era pequena e eu cantando com ela para fazer ela dormir, né? E a gente cantando, abençoava a casa de todo mundo até ela conseguir dormir. Eu ia arrumando uma pessoa para abençoar a casa. E de repente, eu cantando com ela, veio uma imagem de uma pessoa na casa dela e uma mancha muito escura em cima dela e sumiu. Aí, uma semana depois, essa pessoa separou. Eu poderia dizer que foi uma dupla vista? Pode ser. Pode ser. Porque eu estava acordada. Pode ser. Eu estava dormindo, por exemplo, entendeu? Pode ser, sabe por quê? Até porque você estava orando por essa pessoa? Isso. Então a chance era muito grande. Por quê? Você orou por ela, você conectou a ela. Você foi lá, viu ela e voltou. Nesse átimo de segundo.
E você viu que ela estava ali num processo doloroso, de tristeza, obsessivo, enfim. E quando teve uma outra pessoa que foi fazer cirurgia, eu fui rezar para ela e veio também rapidamente o local da cirurgia com os médicos lá e a pessoa deitada e ela se levantando. Então, metade deitada e o espírito, como se o espírito estivesse levantando. Uhum. E aí passou uns 10 dias, ela faleceu da cirurgia. Vamos precisando rezar para ela. Então, aí eu parei de rezar. Nossa senhora. Aí eu parei de rezar na hora, não rezei para mais ninguém, porque eu fiquei com medo depois, né? Porque olha só, você, Não, mas foi isso que eu fiz. como realmente pode ter sido, você rezou, você entregou a pessoa na hora. Veio, por quê? O que pode ser a segunda vista? Pode ser a questão do pressentimento, dessa visão rápida. Você pode ter um pressentimento, uma premonição de algo que pode acontecer, ou de algo que já... ou do que está acontecendo. No caso, entendeu? Os dois casos foi algo que estava acontecendo, que era um acontecimento. Assim, tava... não era... ia acontecer em breve. Que ia acontecer em breve. Na verdade, talvez eu tenha visto justamente com a pessoa em oração, né? Mas aí ela ficou sem receber. Aí, nesse momento, qual que é os sintomas físicos? É o olhar vago. Sabe quando você está olhando para... Estou olhando para a Larissa, mas você não está vendo o que você está olhando? Estou olhando aqui, mas não estou vendo a Larissa. Minha mente está lá em Nárnia e volta. Então, assim, aquele olhar vago, aquele olhar que você não está vendo, que está fisicamente assim. O olhar para o nada, é isso. Muito rápido agora, pouco dia. Mas eu estava na cozinha, mexendo com o almoço, não estava pensando em nada, nem no centro. Eu tive lá embaixo, tinha uma loja com promoção de 50% de desconto, tinha uma lanterna barata e meus netos ficam pegando a minha. Eu comprei uma, falei, eu vou dar para o meu neto para eles pararem de pegar a minha. Uma lanterninha assim pequena, mas que ilumina. E tava lá, não tinha entregado ainda não, porque eu peguei porque estava mais barato, mas é para entregar no Dia das Crianças. E aí eu na cozinha, eu tive assim, uma visão rápida do meu filho, com a roupa que ele tem, andando com o celular na mão, perto do carro dele, onde tem um monte de... Sabe o que é baquiara? Aquele capim. Aí eu fiz assim, aí foi como se alguém tivesse falado, mas lógico que não falou, né? Mas é como se tivesse falado assim, dá lanterna para ele que ele vai precisar. Aí eu pensei que eu tô ficando louca. Não, e depois eu peguei e pensei e falei assim, mas eu falou que a gente tem que ter alguns intuição que a gente tem que escutar. Eu peguei e falei para ele, fica com essa lanterna dentro do carro, porque se precisar de você trocar pneu, você tem essa lanterna. E dei a lanterna para ele. Mas não aconteceu nada, gente. Ele deu um coceira, mas eu tive essa loucura. São as intuições que vêm, né? Lembrando que pode ser que, na maioria das vezes, pode esquecer, né? Natural você esquecer. Vem na hora e vai sumindo depois. Igual sonho. A maioria dos sonhos a gente lembra que acorda, depois não lembra mais. E, por exemplo, se você está dormindo também, ou está preparando para dormir, e ter, por exemplo, quando eu estava começando a questão dos desenhos, né? Então, quando eu tinha voltado do sono, né, que eu já estava acordada, naquela fração de segundo de levantar, vinha a tela mental do quadro, por exemplo. Isso seria uma intuição ou seria segunda vez? Eu acho que, até porque você voltou do sono... Isso, eu já estava acordada. Eu acho que pode ser mais uma lembrança da intuição que te veio durante o sono do que a dupla vista. E antes de dormir? Tipo, você chegou naquele momento, tipo assim, eu deitei para dormir. Aí veio a imagem. Mas você não está dormindo ainda. Não estava, ainda escutei assim, desenho que você vai esquecer. Aí eu desenhei, ainda falou, amanhã você tenta melhorar esse desenho. Tá horrível. Aí eu falei, então tá, né? Aí seria uma segunda vista ou uma intuição? Eu acho que é mais uma... mental. Aí nesse caso, eu acho que é mais uma intuição mediúnica mesmo. Porque parece tipo uma tela mental. Exemplo, como se fosse o espírito que veio te trazer, quero que você desenhe isso, toma. A mesma coisa é eu te mostrar uma foto. Faz esse desenho dessa foto para mim.
Que é diferente, por Que é exemplo, diferente. quando eu visualizei os outros dois casos com pessoas reais. Isso, é diferente. É diferente. É mais uma intuição mediúnica mesmo. Mais alguma dúvida? Todas? Os filhos coitados. Fala! Não, porque agora você travou meu cérebro. Por quê? Eu tô pensando em várias situações, por exemplo. Tem o presságio, né? A previsão do futuro, vamos supor. Aí, a segunda vista, que você tem uma infração de segundo, uma imagem que pode acontecer. Por que Eu isso? falei imagem, mas pode ser uma sensação, pode Sim. ser várias coisas. Isso, mas tipo assim, por quê? Uma pessoa, do nada assim, a pessoa de repente pode ter essa segunda vista, mas geralmente ela nem mediunidade desenvolvida. Ou Isso faz parte da tem. mediunidade, né? Porque é um recurso da alma. Ah, É um recurso da alma. É um recurso dela, é um recurso que todos temos. A segunda vista a gente pode chamar também de segunda vista? Não. Porque ele não entraria na passada. O déjà vu é uma lembrança. O déjà vu é uma lembrança. Então, por exemplo, O déjà vu, olha que louco que eu vou falar. Vamos ver se você vai conseguir acompanhar. O déjà vu pode ser uma lembrança de uma segunda vista. Como assim? Você teve a segunda vista, viu o futuro. Aí a hora que acontece, porque a segunda vista você esquece. Ela vem, depois ela vai sumindo. Aí a hora que acontece, você lembra que você já viu aquilo. Então o déjà vu pode ser uma lembrança da segunda vista. Eu já tive um déjà vu que eu lembrei e identifiquei o que era. Sonho. Porque o sonho você também pode ter uma premonição. Teve uma situação que eu vi idêntico, né? A cena é como se estivesse vendo um filme, né? A hora que veio o déjà vu, que eu vi a cena, eu lembrei que 2 dias antes eu tinha sonhado com aquilo. Eu lembrei que foi sonho. Nesse caso meu foi sonho. Mas pode ser um déjà vu de uma segunda vista. Pode ser. Então, se você está andando de carro, por exemplo, que já aconteceu com várias pessoas, essa situação. Está andando, de repente, pensa, nossa, vai ter um acidente. Aí, 2 segundos depois, viu o acidente. Isso é uma segunda vista. Pode ser. Após uma premonição. Mas pode ser um aviso de algum seu anjo da guarda, por exemplo. Uma intuição mediúnica. Como a Pâmela está falando com a Pâmela. Pode ser uma segunda vista ou pode ser uma intuição mediúnica. Qual que é a diferença? A intuição mediúnica é um espírito que vem e te fala, que vem te dar a mensagem. A dupla vista é você que foi lá e viu e voltou. Dupla vista é da sua alma. É recurso que você fez. Entendeu? Você está vivendo. Você está vivendo, você viu, você foi Se você experimentar. estivesse lá, assistindo aquilo. A intuição mediúnica é um espírito que vem e te avisa. No caso da Pâmela, ele veio e entregou a foto. Toma, quero que você faça essa imagem. Porque ela ouviu, eu quero essa imagem. Ela teve essa percepção, né? Então, por isso que eu acho... Depois que eu vi. Depois que ela... Você vai esquecer. Isso. Eu nem sabia o que era isso. Porque teve a mensagem. E a mensagem de um terceiro. Então, era um espírito. A dupla vista, a segunda vista, é você. Você vai lá e vê e volta. Tipo, no caso seu, estou dirigindo. Veio a imagem de um acidente. Aí, daí, 10 minutos, eu estou passando pelo acidente. E estou vendo igualzinho eu vi. Aí foi dupla vista. Eu fui lá e vi e voltei. Entendeu? Essa é a diferença. Então, por exemplo, nesses casos que eu citei das pessoas que eu... Pode ser tanto eu ter ido lá e visto, como eu posso também ter recebido essa informação uma vez que eu conectei. Sim. Sim. As coisas da mente é difícil de discernir. Né? Por isso que o médium ele tem que estar sempre estudando. Porque às vezes você vai achar que é imaginação, que é ilusão, a dúvida. Lembra da gente falar da dúvida? Fica doido. Vem a dúvida. Ah, tô ficando doida aqui, ó. Tô ficando doida. Entendeu? Mas com o conhecimento, você vai entendendo os processos, você vai entender, enxergando que não é loucura. Faz parte dos seus recursos como espírito e também do seu recurso mediúnico. Né? Porque tudo é pela mente. Fala, meu irmão, você levantou a mão. Que bom que você está aí querendo
Pode falar. Fala, meu irmão, beleza? Beleza. Maravilha. Eu acho que o que eu vou te falar agora foi como se fosse um desdobramento que aconteceu comigo quando eu era mais jovem. Cara, eu era muito jovem, né? E aí, na minha família, minha mãe não teve irmãos, mas a minha avó teve irmãos, né? Dentre os irmãos, a irmã da minha avó era a minha madrinha, a pessoa que me criou e tudo mais. E aí, velho, teve uma época, cara, sei lá, eu tinha uns 15, 16 anos, e eu tava com vontade de aprender a tocar violão. Eu não sei o que que me deu vontade de aprender, não aprendi, tá? Não aprendi. É verdade. Mas me deu vontade na época. E a minha madrinha, essa irmã da minha avó, me falou assim, pô, eu tenho um violão do meu pai aqui. E eu guardei de lembrança, eu vou dar ele pra você. E ela me deu esse violão do então meu bisavô, que eu não cheguei a conhecer. E na época, Everton, nem foto eu tinha visto dele. Nunca na vida. Beleza. Ganhei esse violão, aí comecei a fazer uma aula, 2 aulas, 3 aulas. Acabou que na época minha prioridade mudou, comecei a fazer inglês, aí larguei. Só que antes de eu tomar essa atitude de largar, foi engraçado que eu tive um sonho onde ele apareceu para mim e me falou que estava muito feliz de eu ter pegado o violão dele, de eu ter, né, de eu ter tido essa iniciativa de aprender a tocar, e aí a minha madrinha me deu o violão dele. E ele falou, ficou muito feliz com isso e tal, e eu nem lembro como que eu reagi na época, né? Só sei que aí não foi no mesmo dia, foram alguns dias depois esse negócio veio muito claro para mim, assim. Falei, nossa, meu. Aí eu chamei a minha mãe, chamei minha avó na época, né? Minha avó e minha madrinha eram vivas e tal. Aí eu falei o que aconteceu, elas correram pegar fotos, e aí eu identifiquei ele. Eu falei, putz, foi esse cara aqui. Eles falaram, nossa, foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Eu nunca tinha visto foto dele, sabe? Isso foi um desdobramento, não foi, cara? Foi. Você com certeza desdobrou e se encontrou com ele. Com certeza. Que massa Porque isso, você né, não cara? conhecia ele. Aí você viu ele, depois você viu a foto, você... Ah, foi ele que eu vi. É uma prova Exatamente. de que você dobrou e encontrou com ele de verdade. E provavelmente você já estava encontrando com ele há algum tempo. Por isso te veio a vontade ali, meio que intuitiva, de aprender a tocar violão. Que massa, Porque cara. provavelmente você deve ter encontrado em algum momento que ele estava tocando lá no plano espiritual. Olha, Entendeu? que legal, cara. Que legal. Por isso tive essa intuição. Então, eu tenho Você me fez certeza que lembrar você disso aí. encontrou. Muito legal. Legal, show de bola. Valeu, velho. Fala, moleque! Você está aprendendo também, né? Tá só de ouvido aqui. Beleza, então, segunda vista, dupla vista, tá mais claro agora, Marcelo? Tá? Beleza? Dupla vez. Segunda ou dupla vista. Ah, Segunda vista, lembra? não, sim, porque a dupla vez eu lembrei do problema orgânico. Ah, Cadê bom, Tá sumido. ainda não voltou ainda. Você luta pra Deixa eu isso. fazer um novo. Bem, gente, então a gente fecha aqui, tá? Sobre emancipação da alma. Fechamos o segundo módulo, fechamos a revisão, significa que a aula que vem Bom, para a gente fechar, ó, só para a gente concluir, né? Ó, o sonambulismo, o êxtase e a segunda vista não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos, estão na natureza, por isso existiram em todos os tempos, tá vendo? São recursos que fazem parte de nós, são recursos humanos. E ó, sonambulismo, esse, segunda vista, e sonho são variedades da mesma causa. Que causa é essa? Hã? Qual que é a causa disso tudo? O animismo, a alma. Mediunidade. Tá? Fala aí, Isis. Seria mediunidade? Tudo isso é causa, a causa é a mediunidade. É o animismo. São os variações três. do animismo.
Então, eu Tá? ia te perguntar uma coisa, por exemplo, normalmente eu tenho comunicação com o espírito quando eu estou entre o dormir e o acordar. Eu acordei de manhã, né? Acordei. Não estou completamente desperta, mas eu já abri o olho e tal, aí alguém vem e fala alguma coisa na minha mente. Já aconteceu várias vezes. Né? Da pessoa falar, olha, você nunca mais vai ver ela, sua amiga, uma amiga que eu tive que morreu, sabe? Outra hora já falaram outra coisa para mim. Então, eu não poderia chamar isso de êxtase. Não, não é êxtase. Não, isso não tem nada a ver com êxtase. Isso aí é Não, um contato perdão, mediúnico. segunda vista. Eu quis falar segunda vista e distrair, falei esse. Tá. Não tem nada a ver com segunda vista, seria um fenômeno mediúnico, né? Isso, é um fenômeno mediúnico. É mediúnico, porque você está se comunicando. Como ali você está, a sua consciência ainda não voltou 100%, né? Você está acordando, você está voltando ainda. Ali você tem facilidade de contactar com os espíritos que estão ali próximos, à sua volta, se conectando a você. Então, isso aí é um contato em relação à mediúnico. segunda vista, sabe? Porque eu não saberia que segunda vista é a questão você falou agora, do animismo. Isso, segunda vista é animismo. É um recurso seu, que você promove da sua alma. Você vai lá e vê, você vai lá e faz, você percebe você, não é alguém te falando. Alguém te falando é um espírito que está falando, então é mediúnico. Certo? Entendi. Beleza. Certinho. Não é diferente da segunda vista com presságio, visão do futuro, é porque no segunda vista é você que está. Isso, é você que está entrando em contato. Pressentimento, ou presságio, alguém que está te contando o Isso, que vai acontecer. isso. Se for alguém que te contou, é mediúnico. Se fui eu que fui. Se você foi, você que foi, é segunda vista, dupla vista. É isso. Porque a segunda vista é seu, é da alma, é animismo. Né? Então, eu fiz essa figura para ficar bem claro, ó. A sua alma é o grandão, o animismo. Todos os recursos que ela faz, ela tem vários recursos, a sua alma. Dentre esses recursos estão ali dentro, ó, nas bolas menores, né? Segunda vista, ou dupla vista, sonambulismo, êxtase, os processos dos sonhos, que são lembranças. Está tudo dentro do animismo, que são todos esses recursos. Ok? Dito isso, a gente fecha, então, o nosso segundo módulo. O resumo do segundo módulo. Qualquer outra dúvida, a gente pode chamar lá no grupo, ou me chamar no privado, estou à disposição, tá? E isso nos permite já, próxima aula, organizar a nossa avaliação, para a gente fechar o módulo, para a gente depois fazer a prática e depois iniciar o terceiro, tá bom? Então dá uma estudada, dá uma lida na apostila, quem quiser rever as aulas gravadas, está tudo lá no grupo, os links. Qualquer dúvida que tiver, me chama, tá? Esse feriado eu vou estar meio offline, mas se eu conseguir ficar online, eu respondo, tá? Então, vou convidar vocês a trazer o pensamento para o momento presente, para a gente fazer o encerramento. Respire. Enche seu peito de ar e solta. Busque aquele relaxamento novamente. Relaxe seu corpo. Todo seu corpo. Convido agora a agradecer por esse momento que tivemos reunidos aqui para aprender um pouco mais, tirar as dúvidas. Agradeça a Deus por essa oportunidade. Vamos agradecer aos nossos mentores espirituais, que estão sempre aqui nos conduzindo, nos intuindo, nos inspirando ao entendimento melhor de cada lição. Eu particularmente agradeço a cada um de vocês pela confiança, pela presença, por compartilhar comigo esse estudo. E convido você agora, em forma de agradecimento, a irradiar novamente aquela sua luz interior.
iluminando não só o seu corpo físico, se auto-iluminando, mas envolvendo todo o ambiente com a sua luz, usando a gratidão para que ela possa expandir ainda mais. Dessa forma nós vamos nos conectando uns aos outros, formando uma linda corrente entre nós, a espiritualidade, e nosso grande amigo e mestre Jesus. E nessa conexão maravilhosa de frequências altas, nós vamos nos restabelecendo, absorvendo todos os recursos desse amor infinito que esse nosso amigo e mestre sempre se disponibiliza para nós. Recebe esse amor dele agora, irradiando nessa corrente maravilhosa. E assim nós agradecemos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez, cada um de vocês. Que Jesus abençoe.